Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Que Deus possa falar conosco por meio da sua santa e bendita palavra a partir de então. Abram comigo a palavra de Deus em Jó, capítulo 1, verso 1. Jó, capítulo 1, verso 1. Jó 1, verso 1. Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Hoje, a nossa mensagem é expositiva biográfica, já que nós vamos expor alguns pontos específicos da vida de Jó, ou da biografia de Jó. Deus amado, Deus santo, nós neste momento pedimos que Tu venhas em o nome de Jesus, trazer a cada um de nós lições, ensinos acerca da palavra do Senhor. Tu sabes que nós precisamos ser tocados, ensinados, mobilizados, dinamizados por meio da santa e bendita palavra do Senhor. Deste modo pedimos que Tu venhas em o nome de Jesus, fazer com que a palavra que há de ser exposta venha causar em nós movimentação, dinamismo, confiança no Senhor. Que assim seja em o nome de Jesus. Amém e amém. O tema da nossa mensagem é tragédia e triunfo na casa de Jó. Tragédia e triunfo na casa de Jó. Nós ainda estamos no mês da família. Portanto, esta é a razão de pensarmos neste tema. Tragédia e triunfo na casa de Jó, ou na família de Jó, ou na vida de Jó. Irmãos e irmãs, vocês sabem que histórias de famílias, muitas vezes, são marcadas por tragédias e triunfos. Vocês sabem que histórias de pais e de mães e de filhos que fazem parte de uma determinada família, muitas vezes são marcadas por tragédias e por triunfos, por perdas e conquistas, por perdas e reposições. Se nós observarmos a história de Jó, nós vamos perceber sem nenhuma dificuldade que a história de Jó, que a casa de Jó, foi marcada por tragédias e triunfos. Foi marcada por circunstâncias amargas, doídas, mas também por circunstâncias envolvendo conquistas, envolvendo triunfos. Se nós observarmos os versos de 13 a 22 do capítulo 1 e o capítulo 2, nós vamos perceber que as perdas que passam a envolver a casa de Jó são tragédias. Se nós observarmos o capítulo 42 do verso de 10 a 17, nós vamos perceber que depois
de um tempo de tragédia, de perdas e de muita dor, a vida de Jó foi envolvida por um momento de triunfo, de restituição de tudo que se havia perdido. Então nós encontramos na história de Jó, na biografia de Jó, na casa de Jó, na vida de Jó, tragédias que tem a ver com as perdas, e triunfo que tem a ver com a reconstituição de tudo que Jó havia perdido. Mas quem foi Jó? Quem foi Jó? Quem foi esse homem ímpar, único na história do Antigo Testamento? Segundo João Calvino, o reformador do século XVI, Jó foi um descendente de Esaú, portanto um edomita. Calvino vai dizer que Jó fazia parte de uma ascendência amaldiçoada. Jó foi descendente de Esaú, e vocês sabem que a descendência de Esaú foi amaldiçoada por Deus. É dito por meio do profeta Malaquias, no capítulo 1, versos 2 e 3, que Deus aborreceu a Esaú, que Deus não havia amado a Esaú. Sendo Jó descendente de Esaú, significa que Jó é descendente de uma ascendência amaldiçoada. Com isso nós temos que aprender uma coisa básica, que é a seguinte: a minha vida e a sua vida com Deus não tem a ver com a vida que seu pai viveu com Deus, não tem a ver com a fé de seu pai com Deus, tem a ver com a sua vida com Deus, com a sua fé em Deus. Isso significa que o que eu tenho a partir do meu encontro com Deus, por meio de Jesus, de bênçãos, tem a ver com minha vida, tem a ver com minha individualidade, e não com a vida dos meus pais. É importante nós destacarmos isto, porque existe o entendimento de que a fé dos filhos em Deus está associada à fé dos pais. Houve um momento na história do povo de Israel, época do profeta Ezequiel, precisamente no capítulo 18, que uma turma jovem passou a questionar Deus, o seguinte: em função do cativeiro, em função do sofrimento, os nossos pais haviam pecado, e nós que estamos aqui vivendo essa situação de angústia, de dor. E o profeta Ezequiel diz: não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Sendo Jó de uma ascendência amaldiçoada, não amada por Deus, nós devemos fazer uma indagação, que é a seguinte: mas por que Jó está, ou a biografia de Jó, a história de Jó, anexada no cânon judaico? Isso é curioso. É curioso porque não se tratava de um judeu, não se tratava de um descendente de Jacó, mas de um descendente de Esaú. Mas por que essa história está anexada no cânon judaico? Majoritariamente, que envolve um povo abençoado, amado por Deus. Segundo alguns estudiosos, o livro de Jó foi confeccionado por Moisés. E aqui nós temos que entender uma coisa muito importante. A partir do entendimento de que Moisés foi quem mentoreou o povo hebreu durante os 40 anos no deserto, momento de dor, de angústia e de sofrimento. Sendo Moisés, portanto, o autor do livro de Jó, eu entendo que Moisés está dizendo ao povo judeu, ao povo de Deus, ante ao sofrimento, ante a dor, que entre os gentios havia um homem chamado Jó,
que temia a Deus, que amava a Deus, e que foi vítima de uma existencialidade amarga por um tempo, segundo alguns estudiosos. As tragédias envolvem a vida de Jó, a casa de Jó, durante 9 meses. Eu entendo que Moisés apresenta essa história à nação de Israel com o propósito de dizer: entre os gentios haviam pessoas, melhor dizendo, que não amavam a Deus por aquilo que Deus concedia, pelas posses, pelos bens. O caso de Jó. Mas eu também entendo que há outras razões de estar a biografia de Jó anexada no cânon judaico. A razão de fazer com que o povo de Israel também entendesse que a salvação não se restringia só ao povo judeu. Jó é visto pelo próprio Deus, isso está no verso 1, como um homem íntegro, como um homem reto, temente a Deus, portanto salvo. O homem que estava em Jesus, porque o verso 5 destaca que Jó oferecia sacrifícios a Deus em favor de seus filhos, holocaustos, sangue era derramado, havia perdão de pecados. É o entendimento de alguém que está na família dos salvos, na família de quem é do povo de Deus. É mostrar, portanto, que existia salvação fora dos arraiais de Israel. Também mostrar que havia, como há a possibilidade de existir entre os não-judeus, os gentios, homens fiéis a Deus, obedientes a Deus, como Jó. Surge aqui outra pergunta, já que nós já ressaltamos quem foi Jó e quais as razões da biografia de Jó está anexada no cânon judaico. Que pergunta? O que Jó perdeu? O que Jó perdeu? Já que o nosso tema é tragédias ou perdas e triunfos, conquistas da vida de Jó. O que Jó perdeu? O que Jó perdeu? Se nós observarmos os versos de 13 a 22, do capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos perceber que Jó perdeu algumas coisas. Primeiro, seus bens, seus recursos, suas propriedades. Destaca o capítulo 2. Tudo quanto Jó tinha foi transformado em cinzas, foi ao chão, foi roubado, foi saqueado, foi queimado, foi destruído. Perdeu seus bens. Houve, portanto, um desajuste na economia da casa de Jó. Um homem rico, cheio de posses, passou a viver sem nada. Jó também perdeu sua família. Sua família, capítulo 1, versos de 18 a 19. Seus filhos foram vítimas de um acidente fatal. Uma casa onde estavam sofreu por conta de um vendaval, uma queda. E este homem, depois de ter perdido os seus bens, perde os seus filhos, perde sua esposa, porque ante o sofrimento, a esposa de Jó chega até Jó e diz: amaldiçoa o seu Deus e morra, Jó. Perdeu também a sua boa saúde. É o que destaca o capítulo 2. A sequência de dor, a sequência de tragédia. Primeiro, Jó perde seus bens, os seus recursos, a sua economia foi desajustada. Segundo, Jó perde sua família, os seus filhos. Filhos que Jó amava, porque o verso 5 destaca que Jó era um bom pai. Jó oferecia os seus filhos diante de Deus. Eu imagino Jó dizendo a Deus,
quando mesmo presta sacrifícios a Deus, Deus cuida dos meus filhos, cuida da minha casa, protege os meus filhos, cuida dos meus filhos, já foi um bom pai. Perdeu sua família, perdeu sua saúde. Diz o capítulo 2 que uma lepra terrível tomou conta do corpo de Jó, desde a planta do pé até o alto da cabeça, versículo 7 do capítulo 2. A ponto de Jó, por meio de um caco, talvez um pedaço de madeira, uma coisa similar, utilizar para aliviar a coceira que envolvia o seu corpo por conta da lepra. Jó também perdeu o respeito social, capítulo 19. O respeito social, um homem que gozava de privilégio, de status, um homem respeitado em sua sociedade, em seu tempo, em sua época. Lá no capítulo 19, Jó diz: até as crianças, em vendo o meu sofrimento, zombam de mim. Tragédias, tragédias, tragédias. Quantas casas hoje vítimas de tantas tragédias, de tanta dor, de tantas perdas, de tanta angústia. Nós vimos o que Jó perdeu. Nós vimos as tragédias. Nós temos que ver o que Jó conquistou, ou o que foi restituído na vida de Jó. Se nós observarmos o capítulo 42, dos versos de 10 a 17, nós vamos perceber que tudo que Jó havia perdido foi restituído em dobro. E aqui nós temos que aprender uma coisa: enquanto há vida, há esperança. As perdas às vezes chegam, as tragédias chegam, a dor passa a tomar conta da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa existencialidade. Mas nós temos que entender, sendo-nos servos e servas de Deus, que enquanto há vida, tendo-nos fé em Deus, há esperança para se recuperar tudo que foi perdido. Jó foi restituído por Deus. 9 meses, segundo alguns estudiosos, como diz, de sofrimento. Mas o sofrimento se encerrou. O sofrimento se foi. Depois de nós termos visto isto, é preciso fazermos uma pergunta. Mas em se tratando de nós, o que a biografia de Jó nos ensina? O que essa história que envolve tragédias e triunfo nos ensina? O que a história de Jó nos ensina? Quais são as lições, quais são os ensinos que nós podemos extrair da existência de Jó, da biografia de Jó? Prestem atenção. Em primeiro lugar, que entre o céu e a terra existem fatos, verdades que não cabem na cabeça dos homens. Vou repetir. Que entre o céu e a terra existem verdades, fatos que não cabem na cabeça dos homens, que a mente humana não consegue entender com facilidade. É o que destaca os versos de 6 a 11 do capítulo 1 e de 1 a 4 do capítulo 2. Tudo começa no céu. Ambiência não física, não terrena. Jó estava na terra. Satanás resolve fazer uma visita a Deus e é indagado por Deus: observate o meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, que teme a mim. É o que destaca o verso 1. Satanás, ante essa indagação feita pelo próprio Deus acerca de Jó, questiona e põe a fé de Jó em dúvida, dizendo o seguinte: este te ama, este te obedece, este é fiel ao Senhor, porque o Senhor tem cercado de bens, de recursos, de propriedades. Notem que tudo começa no céu, o engendramento, a conspiração, começa no céu.
Jó está na terra. Deus então permite, atende a solicitação de Satanás, quando Satanás diz: então eu desejo ver se de fato Jó é temente ao Senhor. Permita que eu venha tocar em tudo quanto Jó possui, para no final nós chegarmos a uma conclusão mais exata, mais certa acerca deste homem chamado Jó. Deus então permite. Entre o céu e a terra há coisas, há fatos, há verdades que não cabem em nossa cabeça. Jó estava na terra e a sua vida estava sendo discutida no céu. Um debate acerca da sua vida foi iniciado no céu. Aqui nós temos que aprender uma coisa: que a agenda da terra não está na terra, a agenda da terra está no céu. Significa que a agenda da minha casa, que a agenda da sua casa, que a agenda da sua família não está na sua casa, não está na terra, está no céu. Quem determina o que vai acontecer com minha casa, com sua casa, é Deus. Há coisas que acontecem em nossa vida que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Entre o céu e a terra, muitas vezes se estabelece fatos que não vão encaixar na nossa limitada cabeça, intelectualidade. E aqui nós temos que entender um princípio básico, meus irmãos, é que a nossa casa, é governada, é controlada a história por Deus. Por Deus. Os amigos de Jó explicitam um desconhecimento do que estava acontecendo com Jó. Porque os amigos de Jó passam a questionar a Jó em vendo o sofrimento de Jó, dizendo o seguinte: Jó, você está sofrendo, você está passando por dificuldades, a desgraça, a tragédia tomou conta da sua casa, tomou conta da sua vida, porque você está em pecado, Jó. Confessa o pecado. O que você andou fazendo? Eles estavam fundados na filosofia de causa e efeito. Mas vocês sabem, como destaca o verso 1, que não havia uma causa específica, humanamente falando, não estava nada sendo relacionado ao que Jó havia feito ou deixado de fazer, mas o que foi iniciado no céu. Há muitas coisas que acontecem conosco, meus irmãos, que não tem a ver com a causa imediata, que não tem a ver com o que eu faço, com o que você faz, com o que nós fazemos. E vocês sabem que existe uma teologia hoje que destaca, que ressalta que o sofrimento em nossa vida está relacionado ao que nós deixamos de fazer em prol do reino de Deus. Há pecados, muitas vezes. Foi a filosofia, foi a teologia que os amigos de Jó desenvolveram. Tem muitos cristãos analisando a vida de muitos a partir da filosofia de causa e efeito. E eu venho aqui te dizer, considerando o que nós encontramos na biografia de Jó, que muitas vezes o que acontece conosco não tem nada a ver com o que a gente faz ou deixa de fazer. É óbvio que algumas coisas que fazemos têm consequências trágicas, terríveis. Jó não perdeu os seus filhos porque Jó foi um péssimo pai, porque Deus resolveu tirar os filhos de Jó da responsabilidade de Jó enquanto pai, porque Jó se comportava como um pai discricionário, déspota, tirânico. Não, pelo contrário. Eu sei que em muitos casos, o que acontece em muitas casas tem a ver com a má administração dos pais, dos responsáveis. Nós precisamos entender que muitas coisas que acontecem conosco, em muitos momentos, em muitas circunstâncias, não tem a ver com o que fazemos, tem a ver com a vontade de Deus.
tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com a soberania de Deus, tem a ver com o querer de Deus, tem a ver com a permissão de Deus, e nós precisamos descansar em Deus e entender que muitas coisas não tem a ver com a terra, que acontece na terra, tem a ver com o céu, tem a ver com o plano de Deus, tem a ver com a vontade de Deus com relação à minha casa em específico. A história de José nos mostra isto com muita contundência, com muita ênfase. Os tropeços dos irmãos de José e todas aquelas circunstâncias trágicas que passam a envolver José vão redundar no futuro em um projeto de sustentação do povo de Deus em função da crise que passa a tomar conta do mundo, a época de José. A gente precisa entender que a história da nossa casa, que a história da nossa vida, que a nossa agenda tem a ver com a nossa agenda existencial, com a nossa vida, tem a ver com a agenda divina, tem a ver com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus. Mas ainda, a biografia de Jó nos ensina que o mal é maestrado por Satanás, mas sua execução depende da permissão de Deus. Capítulo 1, verso 12 e capítulo 2, verso 6. Vejam, quem põe a mão na vida de Jó, com a finalidade de fazer com que Jó venha a sofrer, é o diabo. O mal é maestrado por Satanás e executado por Satanás. Deus permite. Satanás se insurge contra Jó, conspira contra Jó diante de Deus, e Deus permite. Nós temos que entender que o diabo é diabo de Deus, que o diabo não é autônomo, que o diabo não age sem que Deus venha permitir. Veja, o versículo 12 do capítulo 1, diz o seguinte, depois de Satanás ter dito, permita que eu venha tocar na vida de Jó, permita que eu venha tirar tudo da vida de Jó, porque a tese do diabo foi a seguinte, Jó é temente ao Senhor, porque o Senhor tem cercado Jó de bens, de propriedade, de recursos. Jó é um homem rico, Jó é um homem rico, Jó não sofreu, permita que o sofrimento venha tomar conta da vida de Jó, e com certeza sustenta Satanás. Este vai blasfemar diante do Senhor, esse vai negar a sua fé. Jó teme a Deus debalde, em vão. Jó só teme ao Senhor porque o Senhor tem cercado de recursos e propriedades. Aí no versículo 12 do capítulo 1, Deus diz, vai então, somente contra Jó não estendas a tua mão. Deus aqui no primeiro momento permite que Satanás venha tocar nas propriedades, nos bens de Jó, na economia de Jó. Deus permite. Veja, versículo 12 diz isto. Versículo 6 do capítulo 2 diz, vai lá, no segundo momento em que Satanás chega diante de Deus frustrado, porque tinha acontecido o inverso. Satanás tinha tomado tudo que Jó havia possuído, por intermédio dos caldeus e dos sabeus. E aqui nós temos que entender uma coisa, que Satanás, quando age, Satanás usa pessoas, Satanás instrumentaliza pessoas. Os sabeus e os caldeus são instrumentalizados, são instrumentos de Satanás contra Jó. Satanás usa quem é de Satanás. O diabo usa quem é do diabo, porque estes são conhecidos no contexto do Antigo Testamento como marginais, como bandidos, como pessoas que não são de Deus. Deus permite que Satanás venha agir contra Jó, e Satanás age contra Jó, utilizando pessoas, usando pessoas. Primeiro momento, os bens são tomados. Segundo momento, Satanás mexe na saúde de Jó. Mexe na saúde de Jó, e Jó então passa a viver um tormento existencial, uma dor existencial, um sofrimento existencial. Mas isso só acontece na vida de Jó depois que Deus permite. Satanás, melhor dizendo, usa pessoas e usa os fenômenos da natureza, porque no caso do acidente que envolve os filhos de Jó, diz o texto que Satanás fez uso do vento, da natureza, para que a tragédia acontecesse.
Nós vivemos em um tempo onde se atribui poder, autonomia ao diabo. Nós vivemos num tempo onde se atribui ao diabo um poder que o diabo não tem. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão amarrando o diabo aqui e acolá. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão superestimando o diabo. Conversas com o diabo em cultos que deveriam ser dedicados unicamente a Deus. A gente aprende a partir da história de Jó que o diabo é servo de Deus, que o diabo é cachorro, como disse Martinho Lutero e João Calvino, é cachorro de Deus. Ele está em uma coleira, ele está amarrado e Deus diz vai, ele vai. O mal é maestrado por Satanás, o mal é executado por Satanás, mas o mal é maestrado e o mal é executado por Satanás é executado porque Deus permite. Às vezes, meus irmãos, Deus permite uma tragédia, um momento difícil na nossa vida, para nos ensinar. Não foi o caso de Jó. Não foi o caso de Jó. Isso está explícito desde o verso 1. Mas Deus, às vezes, permite que uma circunstância difícil, de fel, de amarguez, venha tomar conta da nossa vida. Deus usa o diabo para instrumentalizar pessoas, com a finalidade dessas se insurgirem contra nós, com a finalidade de fazer com que nós prestemos mais atenção na vida que estamos levando diante de Deus. O sofrimento, muitas vezes, é chicote de Deus, é disciplina de Deus, com a finalidade de nos fazer crescer na fé. Nós temos que entender que esse discurso da atualidade, oriundo da teologia da prosperidade, oriundo do neopentecostalismo, que atribui força, que atribui poder ao diabo, autonomia ao diabo, não tem respaldo bíblico. O diabo não é rei nem do inferno, quem é o rei do inferno é Deus. Quem manda no inferno é Deus, quem controla o inferno é Deus. Na verdade, o inferno não é um reino, o inferno é uma prisão, feita por Deus, para destinar todos quantos não estão em Jesus, e o próprio Satanás, e os anjos rebeldes caídos. Notem que Deus permite, mas nós não podemos entender que, portanto, o diabo tem autonomia, ele depende da permissão de Deus. O único mandatário, o único Senhor, o único soberano entre os céus e a terra é Deus. Deus é o Senhor do céu, Deus é o Senhor da terra, Deus é o Senhor da vida. Então a biografia de Jó nos ensina, em segundo lugar, que quem coordena tudo, que quem determina tudo é Deus. Esse discurso de que existem duas forças, o bem e o mal, maniqueísta, das filosofias orientais, não é verdadeiro. Só existe uma força, só existe um poder soberano, único, o poder de Deus. Só Deus pode guardar a sua casa, só Deus pode guardar suas finanças, só Deus pode guardar a sua vida, enquanto pai, enquanto mãe, só Deus pode blindar a sua casa, porque Deus é Senhor de tudo e de todos, é soberano. Por isso que nós temos que nos colocar diante de Deus, e nós temos que recorrer a Deus, colocar nossa casa diante de Deus e dizer: Deus, cuida de nós, sustenta-nos, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas ainda, a biografia de Jó nos ensina que a fé em Deus não é antídoto contra o sofrimento, que a fé em Deus não é antídoto contra o sofrimento. É o que destaca os versos 1 e 2 do capítulo 1. Notem que Jó tinha fé em Deus. Notem que Jó vivia de acordo com a vontade de Deus. E não é Jó que está dizendo isso, é o próprio Deus, segundo Moisés. Se é de fato Moisés o autor do livro de Jó, é Deus que está dizendo: este homem chamado Jó teme a mim, é fiel a mim. E é sobre esse homem que advém o sofrimento. É esse homem que passa a viver as tragédias dos versos 13 a 22 do capítulo 1 e do capítulo 2. Com isso nós devemos entender que a fé em Deus não é antídoto contra o sofrimento. Não é remédio, não significa, portanto, que quem está em Deus
não pode passar por dificuldades na vida, e a gente vive num tempo onde existem teologias que sustentam, que ensinam isto. Se você está firme com Deus, se você ama a Deus, se você é fiel a Deus, se você é uma pessoa dedicada a Deus, se você se desvia do mal, se você é uma pessoa íntegra diante de Deus, o sofrimento não vai chegar na sua casa. Então você é melhor do que Jó. Porque o sofrimento chegou na casa de Jó. O sofrimento arrebentou a interioridade de Jó. É o que destaca o capítulo 3. Tem muita gente achando que, por ter fé em Deus, por estar em Deus, e eu já disse isto aqui reiteradas vezes, que não vai passar por dificuldades na vida, e quando a dificuldade surge, o entendimento passa a ser o entendimento dos amigos de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar. Você está em pecado. E às vezes a gente mesmo passa até a consciência desses 3 amigos de Jó. O que é que eu tenho feito de errado? O que é que eu estou fazendo de errado? Porque a minha vida está de cabeça para baixo. Tudo que eu faço não dá certo. Eu coloco meu currículo na empresa, eu não sou chamado ou chamada. Eu participo de entrevistas em empresas e não dá certo, nada dá certo. Lá em casa as coisas faltam. E a gente está há anos vivendo uma situação de extrema dificuldade. O que eu tenho feito? Às vezes, meus irmãos, a gente passa a adotar essa consciência errada, equivocada dos amigos de Jó, porque muitas vezes não tem nada a ver com o que eu faço, deixo de fazer, ou com o que você faz, ou deixo de fazer, mas com a vontade de Deus, com relação a mim, com relação a você. José foi íntegro em todos os momentos, mas existia um propósito. Talvez o propósito é te fazer melhor cristão, melhor cristã. Talvez o propósito é firmar você mais na fé. Talvez o propósito é fazer você se tornar uma pessoa mais dependente de Deus, mais paciente. Alguém já disse que Jó não foi paciente, Jó foi perseverante. E a gente percebe isso nos primeiros capítulos. Jó não aguentou, ele começa a questionar, ele começa a indagar a Deus. Havia um propósito aqui de Deus ter permitido. E o próprio Jó vai conversar isso adiante. Hoje eu tenho conhecimento do Senhor. Depois dessa experiência, eu experimentei o que eu não havia experimentado. Hoje eu sei quem é o Senhor. Depois de tanta conversa, depois de tanto debate, em função do sofrimento que havia abarcado com Deus. A fé em Deus não é antídoto contra o sofrimento. A vida é marcada majoritariamente por circunstâncias que causam dor. A gente já nasce com lágrimas nos olhos. A fé em Deus não é antídoto contra o sofrimento. Mas ainda, a biografia de Jó nos ensina que o sofrimento introjeta na alma percepções funestas da existência. Perspectivas negativas da existência. Notem que no capítulo 3, Jó diz: por que eu não morri no ventre da minha mãe? Porque minha mãe não sofreu um aborto espontâneo? Em função de tudo que passou a envolver Jó, Jó passa a ter um sentimento quase que suicida. Ele se desespera da vida. Ele passa a ter angústia, sofrimento, percepções negativistas, pessimistas acerca da existência. Muitas vezes, o sofrimento causa isso em nós. A gente passa a adotar um discurso pessimista. A dor, às vezes, arranca de nós a esperança. A dor, o sofrimento, as circunstâncias negativas que causam dor, às vezes arranca de nós uma perspectiva positiva acerca da nossa existência. Foi o que aconteceu com Jó. A alma de Jó estava amargurada, a alma de Jó estava machucada, havia dor, havia sofrimento, havia angústia. A ponto deste homem dizer: por que eu não morri no ventre da minha mãe?
Porque minha mãe não sofreu um aborto espontâneo? Porque eu não deixei de existir? Talvez antes desse sofrimento, antes desses 9 meses de sofrimento, é muita dor, é muita angústia. Muitas vezes nós gritamos, nós gememos, quando a dor bate na nossa casa. Afinal de contas, nós somos humanos. Nós não somos super-humanos. O sofrimento tem o poder de causar em nós isto. E tem muita gente que não suporta e dá cabo da própria vida. Há casos de pastores se suicidando. Suicídio é a ausência de sentido, é a ausência de significado. É quando a vida deixa de ter sentido, significado. E muitas vezes isso está relacionado com a frustração, com a dor, com a decepção. Nós não podemos permitir que as circunstâncias que causam dor em nós introjetem em nossa alma percepções funestas da existência, mórbidas da existência. Às vezes a gente passa a viver como moribundos, como vegetativos, sem esperança, sem sonhos, como se o vendaval fosse o único e definitivo. A vida só acaba quando a gente deixa de existir. E Deus começa a conversar com Jó e mostrar para Jó que a sua graça estava acima de tudo que Jó estava vivendo, que Deus lhe bastava. Quando Jó começa a questionar Deus, Deus começa a questionar Jó: onde você estava quando eu fiz tudo, quando eu pus tudo que você vê diante de você, presente na natureza? Eu que governo, eu que controlo, eu que dito as regras. Nós precisamos olhar não para os sofrimentos, mas para Deus, que é soberano, que está acima de tudo e de todos, que é misericordioso, que é gracioso. E Deus, conversando com Jó, faz com que Jó entendesse isto. Olhe para mim. Olhe para mim. Mas ainda, a biografia de Jó nos ensina que o sofrimento persistente introjeta na alma uma percepção hesitante no tocante à justiça de Deus. Uma visão distorcida, equivocada acerca da justiça de Deus. No capítulo 13, versos 23 e 24, Jó questiona a justiça de Deus. É como se Jó estivesse dizendo a Deus o seguinte: o que eu fiz para merecer tudo isto? O Senhor não está sendo justo? O Senhor não está sendo justo? O que eu fiz para passar por tudo que eu estou passando? O que eu fiz para absorver toda esta amarguez, toda essa dor, toda essa tragédia? Muitas vezes nós adotamos esse discurso, muitas vezes a nossa conversa ante o sofrimento passa a ser esta, a gente passa a questionar a justiça de Deus, a gente tenta colocar Deus contra a parede, a gente tenta dizer a Deus: Deus, eu não mereço estar passando por isso. E a gente se esquece, como Jó se esqueceu, que todos nós estamos na mesma condição de descendentes de Adão, portanto, de merecedores do sofrimento. Cabe a Deus nos agraciar ou não. Muitas vezes o sofrimento nos faz ter uma visão equivocada da graça, da misericórdia e da justiça de Deus. Quantos de nós, quando estamos passando por um momento difícil, de dor, de angústia, questionamos a bondade de Deus? Ah, Senhor, onde o Senhor está? Eu estou aqui passando por dificuldade, eu estou aqui passando por um momento difícil. Cadê a sua graça? Cadê a sua misericórdia? O Senhor me abandonou? O Senhor me jogou para o escanteio da existência? Eu não mereço tanta dor, eu não mereço todo sofrimento, eu não mereço o esposo que eu tenho, eu não mereço a esposa que eu tenho, eu não mereço a vida que eu tenho, eu não mereço passar pela dificuldade que eu estou passando, eu não mereço ter a enfermidade que eu tenho, eu não mereço estar no leito de hospital, eu não mereço viver a vida que eu tenho vivido. Se tu és justo, tu não tens me enxergado, tu não tens me notado, tu não tens me visto.
porque a minha vida se tornou um fel, um mar de tragédias e de dor. Mas ainda, em último lugar, a biografia de Jó nos ensina que amigos autênticos sentem conosco a nossa dor. Capítulo 2, dos versos de 11 a 13. No primeiro momento, os 3 amigos de Jó, ante ao sofrimento de Jó, sentaram com Jó, lamentaram, choraram, silentemente. Uma palavra sequer não saiu da boca de nenhum deles. Nós conhecemos quem são os nossos amigos quando a gente passa por um momento de dificuldade, de dor. É quando a nossa casa começa a apresentar rachaduras. É quando a nossa casa começa a estremecer. É quando as finanças começam a caírem. É quando o negócio aperta, é quando a dor chega. Esses amigos, por um momento, eles sentiram a dor de Jó. A gente precisa de gente com a gente para sentir a nossa dor, para não nos questionar. Eles questionaram depois de modo equivocado. E Jó vai dizer, lá a partir do capítulo 6, vocês até o momento foram amigos, mas agora vocês estão sendo muito duros comigo. Amigos de neve. E aqui eu entendo 2 coisas. A primeira é que nós precisamos de gente conosco nos primeiros momentos que estamos vivendo uma dificuldade em nossa vida, em nossa casa, que sente conosco, que nos abrace, que chore conosco, que sinta a nossa dor, mas que também entenda que palavras para serem usadas, considerando a nossa dor, o nosso sofrimento, precisam ser analisadas com muito cuidado. É óbvio que os amigos de Jó estavam fundados na filosofia de causa e efeito. É a mentalidade do Antigo Testamento, veterotestamentária. É a mentalidade do Antigo Testamento. Se alguém está sofrendo, é porque desobedeceu a Deus. E Deus deixou isso explícito por meio de Moisés e dos profetas. Deuteronômio, capítulo 28, destaca isto, as bênçãos e as maldições. Então eles colocam Jó no banco dos réus, com a finalidade de sentenciar a Jó como culpado, porque eles estavam nessa de que o sofrimento tem a ver com a desobediência, o sofrimento tem a ver com a ausência de fidelidade a Deus. Mas nós não podemos esquecer que por alguns dias eles sentaram com Jó, sentiram a dor junto com Jó. É o que destaca aí, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo esse mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar. E o versículo 12, levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. Nós precisamos de amigos que venham sentir conosco e venham sentar conosco. Eu concluo esta mensagem, meus irmãos e minhas irmãs, destacando que nós precisamos olhar para as circunstâncias, enxergando uma luz no fim do túnel. A história de Jó foi mudada, capítulo 42, versos de 10 a 17. O sofrimento sumiu da vida de Jó. Nós precisamos enxergar nossa existência atual, marcada muitas vezes pela dor, com a perspectiva do amanhã, de um amanhã melhor. Porque assim como aconteceu com Jó, pode acontecer conosco. O que nós perdemos hoje, pode ser, segundo a vontade de Deus, reconquistado. A nossa vida pode mudar, as circunstâncias podem mudar, a tragédia pode se transformar em triunfo, o fel pode se transformar em mel, a amarguez pode se transformar em doçura,
Olhem para a vida de Jó, para o Deus de Jó, o Deus que está no controle da história de Jó, que governa a história de Jó, e coloque a sua vida diante de Deus. Talvez a sua casa, neste exato momento, esteja vivendo um momento difícil, de dor, de tragédia, de perdas. E você está, exemplo de Jó, questionando, sentindo. Converse com Deus. Se coloque diante de Deus e diga: Deus, assim como o Senhor fez com Jó, assim como o Senhor reconstituiu, assim como o Senhor repôs, eu creio, e assim ore diante do Senhor, faça isso comigo, se é o seu caso. Nós precisamos confiar na restituição, na recomposição, até o último momento, porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Que Deus, em nome de Jesus, nos ensine, que Deus, em nome de Jesus, faça com que tenhamos esta mentalidade, essa consciência. Ponha-se de pé, vamos conversar com Deus mais uma vez. Deus amado, nós nos colocamos diante do Senhor, porque entendemos que é o Senhor que nos abençoa, que é o Senhor que nos sustenta. Ó Deus, eu não sei o que cada irmão e irmã está vivendo neste exato momento. Tu sabes, tu conheces. O Senhor conhecia a interioridade de Jó, a alma de Jó, mais do que o próprio Jó. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe até onde podemos suportar, até onde podemos aguentar. E por isso nós temos esperança. Nós temos esperança que o Senhor tem o melhor para nós. Talvez o melhor não seja a reconstituição do que se perdeu, do que desejamos ter e não temos. Talvez o melhor é ante ao sofrimento, ante a dor, ante a ausência do que desejamos ter, não tendo. É entendermos que o melhor é estar com o Senhor, é estar no Senhor, é ter Cristo como centro da nossa existência, como autor da nossa salvação. De qualquer forma, nós precisamos do Senhor agindo em nós, para que venhamos a viver nesta vida, porque muitas vezes nós somos apanhados por circunstâncias difíceis, que causam dor, como aquelas circunstâncias que causaram dor na vida de Jó. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma doença, às vezes é uma perda de um ente querido, às vezes é a perda de um serviço, às vezes é um divórcio, às vezes é uma queda nas finanças. Eu não sei, mas eu sei que todos nós estamos sujeitos a passarmos por uma destas perdas. E por isso, meu Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. E que todos aqueles que nos acusam hoje, que todos aqueles que nos condenam hoje, venham nos pedir perdão amanhã, como aconteceu com os amigos de Jó. Mostra-nos, Deus, que o melhor caminho é estarmos rendidos ao Senhor. Jó nos ensina tantas coisas, nos ensina também a não questionarmos, quando questiona, quando entra em crise, a não entrarmos em crise, a sermos perseverantes, a sermos pacientes quando não foi paciente. Ele não tinha noção de que o Senhor estava coordenando toda a sua vida, todos os seus passos. Nós hoje temos os privilégios de entendermos, por meio da palavra do Senhor, que nada, absolutamente nada acontece sem que o Senhor permita. Por isso nós devemos descansar no Senhor e entender que o Senhor tem o melhor para nós. Que assim seja, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar-vos, irmãos e irmãs. O irmão Tiago e a irmã Sara vão cantar? O grupo de louvor, ok. A palavra está com os irmãos.
bênçãos. Sozinho com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor, medite na letra desse louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro o que ele faz, nem por menos materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Ele merece toda a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre adorar.
Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém. Louvado seja Deus. Tudo que temos, tudo que possuímos vem de Deus. É Deus que nos sustenta na vida. É Deus que nos mantém na vida. Esta é a consciência que nós devemos ter. Põe-se de pé. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o amor de Deus e a graça bendita revelada em Jesus Cristo, as ternas consolações do Espírito Santo, venham nos acompanhar hoje e em todo sempre. Amém.